a tudo isso. Mas vamos estar falando de alguns assuntos, porém esse vamos estar falando também, e vai ser bênção. Eu creio que, mais uma vez, né, os irmãos aí, todos participantes e ouvintes, podem realmente entender, né, com relação ao verdadeiro evangelho. Lembrando que há uma diferença, né, entre o evangelho que não é o verdadeiro, né, que a maioria infelizmente acabou recebendo, e o falso evangelho, ou o anátema, ou outro evangelho. Então tem essa situação. Por exemplo, essas perguntas que sempre vêm a nós com relação a essa situação de igreja, enfim, a gente tem que entender como que funciona. Como que funciona? Por exemplo, as pessoas têm por hábitos, né, acostumado lá no sistema, que lá eles dizem que se você sair de lá, você é desigrejado, aquela coisa toda. Só que bem na realidade ali nunca foi igreja, né? É isso que as pessoas têm que prestar atenção. A gente sempre coloca esse ponto, que nunca foi igreja e nunca foi, não é e nunca será igreja. Então, que fique bem claro. Se mais irmãos e irmãs quiserem saber sobre o que é igreja, a gente pode trazer também um assunto específico só para isso, numa rádio, né? Uma próxima rádio, falando, especificando, detalhando, mostrando o texto que de fato seria igreja. Então, se lá não é igreja, então nós temos que pensar, bom, então o que seria igreja? Bom, a igreja tem que ser homens e mulheres, tá certo? Conforme está escrito. Nós não podemos inventar nada do que já está ali, né? Escrito, prescrito, as cartas, né, que Paulo deixou, que Pedro, enfim, conforme o Espírito Santo agia ali na igreja, né, que era homens e mulheres, exatamente tem que ser hoje. Infelizmente o sistema criou, né, essas paredes, essas empresas, essas placas, e aí criaram essa mentira chamando que ela é igreja. E aí muitas pessoas acabam indo ali, né, acostumaram, e enfim, mas não é. Então, de repente você vai pensar assim, poxa, então como é que eu vou fazer se lá eu não posso ir mais lá naquela empresa, né, que eles chamam de igreja, como é que eu vou se batizar? Irmãos, o batismo, o que seria o batismo? Água, né? Lembra ali de Atos 8? A gente tem uma referência clara sobre o batismo, porque aquele eunuco, né? Ele vinha lendo o profeta Isaías, o próprio Filipe, enviado pelo anjo e pelo Espírito Santo, foi até aquela localidade ali onde estava aquela carruagem, provavelmente, e aí o Filipe correndo do lado ali, acompanhando o eunuco lendo o texto de Isaías. Aí o Filipe disse, né, entendes tu o que lê? Fez uma pergunta ao eunuco. O eunuco, prontamente, querendo saber, desesperado para querer saber de quem o profeta estava falando, humildemente disse para Filipe, como posso entender, né, se não há quem me explique, quem me ensine? Muito bem, parou a carruagem, o Filipe subiu, e aí o Filipe explicou para ele, né, que aquele profeta, Isaías, estava falando do Senhor Jesus, que já tinha vindo, que já tinha ascendido aos céus, que ressuscitou ao terceiro dia e tal. E nessa colocação, nessas palavras, Filipe testificando do Senhor, o eunuco já creu e disse, né, o que eu vejo ali água. Então ele viu água. Ele enxergou água, sei lá se era um rio, se era um lago, mas ele viu água e disse para Filipe, olha, o que me impede de ser batizado? Então veja que o Filipe estava em um lugar, estavam indo, né, um caminho, e certamente ali tinha algum rio, e o eunuco indagou, né, eu vejo ali água, o que me impede de ser batizado? Então a pergunta do eunuco é bem clara, o que me impede? Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Será que eu preciso fazer um curso batismal? Não, não foi isso que Filipe respondeu. Será que eu tenho que frequentar alguma empresa religiosa? Não, também, porque eles não estavam frequentando igreja nenhuma. Filipe não tinha uma empresa, não montou uma placa, nada. Filipe era evangelista, estava ali naquela passagem, conforme o Senhor mandou ele lá. E então o local ali é totalmente assim uma estrada, podemos imaginar, né, uma estradinha, e ele viu ali água. E aí o que Filipe respondeu? É lícito se crer, né? De todo o seu coração, tal. E o que o Filipe, o que o eunuco respondeu? Creio. Quer dizer, ele creu. Quer ver? Vamos até ler aqui, só para você ter uma ideia.
que está em Atos 8. É importante, né, irmãos? Eu sei que essa pergunta é decorrente, são muitas pessoas fazendo pergunta. Pode ver aqui, ó. Então, Atos 8:35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Então, quer dizer, naquele ponto de que Isaías estava profetizando a respeito do Senhor Jesus, Filipe usou aquele mesma escritura. E aqui no 36, ó, indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, quer dizer, era um lago qualquer, um rio qualquer, e disse o eunuco, olha o que o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Então está aqui a resposta, né, para muitos. E aí o 37, e disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu o eunuco, né, e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele creu que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Salvador e tal. Aí, ó, mandou parar o carro, quer dizer, a carruagem, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, quer dizer, olha que coisa mais simples, né, irmãos? Se o Filipe, sozinho, não tinha ninguém com ele, não tinha uma equipe, não tinha, né, os ajudadores, não tinha nada, não tinha empresa, pôde batizar o eunuco ali na água. O que as pessoas veem de dificuldade de um batismo, né? Uma piscina, sei lá, um rio, uma praia. O fato é que é simples. Batizou. Aí. Então a resposta é tão clara, irmãos, que não tem como as pessoas não entender isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais o áudio aqui. Diz o irmão lá que está baixo. Mas veja aí depois se melhorar aí, ok, irmão? Olha só. Ok. Então vamos lá. Nessa questão aqui, o que aconteceu? E saíram da água, pode ver, ó. E o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, né, e não ouviu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho. Então, nem o eunuco não viu mais o Filipe, porque ele foi arrebatado, ele foi transladado para outro local. O eunuco seguiu o seu caminho jubiloso, né, que já tinha recebido o batismo das águas. Filipe se achou em Azoto e passava e anunciava o evangelho a todas as cidades até que chegou a Cesareia. Pois então, a partir desse texto aqui, irmãos, já é uma resposta clara dessas perguntas decorrentes que as pessoas fazem com relação ao eunuco, né? Quer dizer, ao batismo. Então, não tem perigo de você estar fora de um sistema religioso ou de uma empresa, porque ele na igreja mesmo. Tem que ficar bem claro. Se ali nunca foi igreja, então você não está fora da igreja. Você saiu de um sistema, você saiu de uma empresa, você saiu de uma situação religiosa. Ok. Agora parece que o áudio ficou bom. Obrigado aí pelo retorno. Então, quer dizer, não tem mais perigo, né, das pessoas ficarem nessa situação. Correto? Então você vê que o batismo é simples, basta ter água, né, uma piscina, um lago, um rio, uma praia, e você, claro, né, de preferência que você tenha realmente já nascido de novo, tenha o Espírito Santo, como Filipe tinha, porque você vai ter que testificar de Jesus. Veja que o eunuco, irmãos, ele não só já recebeu Jesus na pregação, como também já quis se batizar, um negócio imediato. Não precisou ele ficar, sabe, fazendo aquela curso batismal e tudo isso. Não precisou nada disso. Entendeu? Foi tudo ali, imediatamente, ele creu, eu creio, recebeu, batizou, acabou. Não teve carteirinha de membro, não teve que, sabe, fazer um curso, não teve que, olha, você não viu o Filipe dizer, agora você tem que frequentar a minha igreja. Não existe essas conversas, irmãos. Então, nós temos que ser honestos na leitura dos textos e na interpretação também, que é para não dar margem para o sistema. Porque o sistema que inventou essas liturgias, esses rituais, que ali é a igreja, incultaram na mente das pessoas que ali é igreja, mas ali nunca foi igreja. Como que esse lugar pode ser igreja? Se Deus nem habita em templos feitos mão de homem, não habita, então não é igreja. Então não adianta. Eu sei que as pessoas ficam bravas, ficam, como é que pode? Mas como é que pode? Como é que pode? Eu que pergunto, né? Nós é que temos que perguntar como que pode. Nós é que temos que saber por que as pessoas estão vivendo esse momento tão difícil e preocupado, às vezes, com coisas que não tem nada a ver. Entende? Então é isso. Vamos sempre entender com relação o batismo nas águas, ok? É isso. Atos 8, é só os irmãos aí lerem. Você vê que não tem mistério
e não existe um templo. Tá? Esquece essa palavra templo-parede, porque agora o templo somos nós, irmãos. Por exemplo, o eunuco, a partir daquele momento, ele passou a ser membro do corpo de Cristo e templo do Senhor também. Tá certo? Ele recebeu Jesus como Salvador, ele creu, conforme está escrito, tá certo? E ele passou a ser simples assim. Então não tem por que as pessoas ficarem preocupadas com essas situações de que é ali, entende? Então se você esquecer que aquele local é a igreja, já começa a ficar bom para o seu lado. Então resete tudo que você ouviu lá, aprendeu, porque lamentavelmente você aprendeu errado. 90% do que você ouviu, aprendeu, praticou lá dentro está errado. Incorre até em pecado de iniquidade, erros, erro de tradução, é uma mistura de antigo com novo. Você pode ver que eles fazem um mix, eles usam o Antigo Testamento, mistura com o Novo e faz uma confusão, e você não serve um evangelho limpo, puro, simples, verdadeiro. Você fica ali preso a um local, a um dogma de uns pseudos falsos líderes, porque não tem liderança coisa nenhuma ali, e enganam vocês. É que nem político. Político mente no evangelho. Eles estão mentindo para você que ali você recebeu o evangelho, dizendo Jesus. Como é que você vai dizer o seu espírito de verdade? Por o espírito de verdade, vai procurar em outros lugares essa verdade, se já tem. Não tem lógica, né? Eu já recebi Jesus, agora eu vou lá buscar ele. Mas como? Se ele já está em mim? Não tem sentido. Ele habita em mim, ele fala comigo, ele fala conosco, ele está em nós, ele fala no nosso espírito. Então eu não tenho que recorrer a uma empresa religiosa para dizer que ele está lá, ou até pagar, ou submeter lá um outro. Não existe isso, gente. Não tem por que as pessoas fazerem isso. É falta de entendimento. Então é isso que a gente tem que sempre estar explicando. A ceia também é outro engano que eles praticam lá, da ceia mensal. A ceia tem que ser anual. Eu sei que alguns irmãos já sabem, mas alguns ainda não, alguns ouvintes. E os irmãos que estão ouvindo, ou até os ouvintes que estão ouvindo do Facebook, ou até mesmo da rádio, ou do aplicativo, enfim, que vocês queiram fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente pode, dentro do possível, estar respondendo dentro da programação também, ok? Todos que estão ouvindo aí tem o íconezinho, né, na rádio mesmo, no próprio aplicativo, esse íconezinho branco, que é do próprio celular aí, né, de telefone. É só vocês clicar ali, vocês entram direto no meu WhatsApp e pode escrever a pergunta que você quiser ali, eu vou estar respondendo, ok? Bom, já dito isso, a questão do batismo, vamos falar aqui de outros assuntos, outros temas, que também é importante a gente saber como que realmente funciona. Por exemplo, em Mateus 15, eu quero estar falando sobre também Mateus 15, depois, se algum irmão ou alguma irmã tiver mais alguma dúvida com relação ao templo parede, que eles chamam de igreja, a gente pode estar respondendo também. Não se preocupa não. Então, agora eu vou estar lendo aqui Mateus 15, só para os irmãos entenderem como é importante a questão da fé, né? Vamos tirar algum proveito aqui da questão da fé, tá certo? O porquê que as pessoas não entendem com relação à fé, o que seria a fé em quem, né? Porque muitas pessoas colocam a fé no sistema, a fé num dogma, a fé numa doutrina errada, a fé em um falso pregador, falso pastor, falso líder. Enfim, eles colocam a fé em qualquer coisa e acham que vai funcionar. Não vai. Entende? As pessoas não têm como... É uma insistência desnecessária, porque você vai desgastar a tua fé ali, não vai acontecer, você vai se frustrar, não vai ter o que você quer, você vai passar anos esperando, como se esperasse uma falsa profecia, e não vai acontecer. E como já não aconteceu com muitos. Tem muitos que estão nos ouvindo, que colocou a fé em muita coisa, por exemplo, na mentira do dízimo, pagou, fez, aconteceu, e não teve retorno. Talvez até viu alguns lá dar testemunho que recebeu, mas você nunca recebeu. Então, quer dizer, uma fé cega, uma fé sem fundamento, não tem lógica. Primeiro que a fé já não pode ser nas coisas que você enxerga. O dízimo você enxerga, não pode ser fé. Fé é uma coisa que você não vê, mas você crê. É diferente. Tá certo?
Então vamos ver essa questão de fé aqui, ó, com essa mulher, né, que era uma cananeia. Está em Mateus 15, 22. Olha que interessante. E olha que Jesus, a princípio, não estava dando ainda prioridade aos gentios, né, às outras nações. Jesus ainda estava dando prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, a princípio ele estava se dedicando mais às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não era o tempo, porque lá na frente que ia se ter esse movimento através da igreja, né, que seria a partir de Atos 5, que tudo isso ia se espalhar às outras nações. Porém, ali Jesus, mesmo assim, abriu uma exceção, que ele é o Senhor, né, Senhor de misericórdia, então abriu uma exceção àquela mulher. Então veja bem, olha aqui, ó, Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, né? Endemoniada. Olha só o 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Tá certo? Olha só. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, foram até Jesus, rogaram-lhes, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, a mulher não desistiu. Entendeu, irmãos? Veja que mesmo não tendo uma resposta, mesmo Jesus não respondendo para ela, não dando muito atenção ao que ela disse, entendeu? Ela continuou clamando, ela continuou pedindo, ela continuou gritando. Ela não desistiu. Porque tem gente que desiste assim, né? Agora, é claro, se você vai num sistema religioso, você tem mais que desistir, porque ele não vai funcionar mesmo. Lembrando que essa mulher estava indo em direção ao Senhor Jesus. Como é que ela sabia que esse Senhor Jesus teria condição? Ela tinha fé em que ele realmente tinha essa capacidade de resolver esse problema. Porque muitas pessoas vão atrás de terceiros pensando que vai resolver. Não vai. Não adianta. Tem coisas que você não vai resolver atrás dessas pessoas. Templo, falso líder, falso profeta. Não, eu vou buscar uma palavra. Não é assim. Você pensa que é só buscar uma palavra e resolver? Não vai, não. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Quem dera você chegasse ali, estralasse o dedo, tudo acontecia. Não, não é. Entendeu? Então veja que essa mulher aqui, ela estava indo... Pois é, não é necessário. Respondendo aqui a uma outra pergunta, né, com relação ao batismo, mas a gente tem que ter um pastor, quem vai batizar? Não. Qualquer pessoa que já seja selada com o Espírito Santo está apta a batizar. Entendeu? Até porque aqui Filipe, no caso, não era nem pastor, ele era um evangelista. Ele recebeu até um outro cargo lá no caso, entendeu? Então não tinha nada a ver. Essa história de o dom de pastor é uma coisa. Não precisa a pessoa ter um dom de pastor para batizar. Qualquer pessoa pode batizar. Tá certo? O batismo nas águas, qualquer um. Você pode ver que até o João Batista batizava. Ele não tinha dom de pastor. E outras pessoas também. Então não é necessariamente você tem que ter um dom de pastor para batizar. Basta o irmão ou a irmã já ser selado com o Espírito Santo que está apto a batizar. Tá certo? Se você está apto a pregar o evangelho, você já está apto a batizar. Filipe estava apto a anunciar quem era Jesus, pela revelação do Espírito Santo, ele podia batizar. Filipe tinha o quê? O Espírito Santo. Então, pronto. O segredo para você batizar qualquer pessoa é você ter o Espírito Santo. Você já nasceu? Não, eu já recebi o Espírito Santo. Tenho o dom? Então, bacana. Então você está pronto para batizar. Porque não tem segredo, irmãos. Ora, porque pare para pensar, quem que vai fazer a confissão? Quem que vai crer? Não é aquele que vai ser batizado? Então, o seu trabalho só é você mergulhar a pessoa na água e subir lá para cima. Esse é o seu trabalho. Então, quer dizer, na verdade, quem vai fazer tudo aquilo é a pessoa que vai crer. Ela, como o eunuco não disse eu creio. Pois então, o que bastou foi o eunuco dizer que ele cria. Então, Filipe não achou mais impedimento algum. Ele creu, Filipe foi lá, batizou. Pronto, acabou. Simples assim. Não tem segredo. Não precisa você anunciar para a pessoa, olha, agora você vai ter que frequentar isso, agora você vai ter que fazer uma escolinha domingal. Nada disso. Você não tem que frequentar a escola dominical, você não tem que ter nenhum líder religioso, porque quem vai guiar você? Irmãos, entenda que o evangelho não é que nem o Antigo Testamento, que as pessoas dependiam lá de um profeta, dependiam lá de um líder religioso, dependiam. Mas no Novo não. Você recebe o Espírito Santo. Pode ver que o eunuco seguiu o caminho jubiloso. Pronto, o Espírito Santo já passou a ensinar ele. Por isso que Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. Pois é, então.
A igreja, irmãos, está apta a isso. É como você anuncia Jesus, né, o verdadeiro, o próprio Espírito Santo que vai estar convencendo aquela vida, ele mesmo vai dar continuação. Não está escrito assim? Né? É fiel que vos chama e também o fará? Claro que é o Espírito Santo que vai fazer. Aliás, as pessoas tentarem ocupar essa posição vai atrapalhar. Imagine, você vai atrapalhar a pessoa, de vez dela aprender do Espírito Santo, vai você querer falar. Pronto, aí se complicou. Esses líderes religiosos querem tomar essa posição do Espírito Santo porque eles querem ganhar dinheiro, eles querem ficar com o travessador. Está errado. Tem que deixar as pessoas aprender do próprio Espírito. E uma pessoa para falar para outra, ou para responder as perguntas, também tem que ter o Espírito Santo. Quem que nos ensina? É o Espírito Santo. Então como é que uma pessoa que fez apenas um curso de teologia vai ensinar quem? Ninguém, ué. Quem faz um curso de teologia não tem o Espírito Santo? Tem? Não. Recebeu um título lá, um curso, e daí? Mas ele tem o Espírito Santo? Não. Então como é que ele vai explicar para alguém? Como é que ele vai ensinar? Ele chegar em um texto inspirado, ele não sabe explicar. Pronto, aí. Então não funciona. Agora, se você quiser continuar aprendendo da fonte errada, é um problema seu. Mas só tem uma fonte de ensino. Ela é o Espírito Santo. Então não adianta você ir atrás de uma pessoa, porque esses pregadores, eles dizem ter o Espírito Santo, mas não tem. Como é que eles vão dizer para nós que eles têm o Espírito Santo se eles fazem tudo errado? Você não acha estranho? Não fecha. A mesma coisa uma pessoa diz para você, olha, esse camarada aqui, ele entende de mecânica, ele é um mecânico. Bom, na sua mente você pensa que ele é um mecânico, ele está se apresentando como mecânico, mas daí tem um problema no carro, só para ele, ó, esse carro aqui está com esse problema assim, e ele não sabe. Aí ele fica olhando lá atrás, abrindo o porta-mala, aí você fala, meu senhor, o que você está procurando? O motor. Não, o motor está aqui na frente, não é aí atrás. Aí você fala, pô, esse cara não pode ser mecânico, não sabe nem que é o motor do carro. É a mesma coisa esses pregadores, gente. Como é que eles podem dizer que eles são pastores se eles não têm dom de pastor? Dizer que é pastor, qualquer um pode dizer, eu quero ver se tem o dom. Não está escrito, provai os espíritos se provém de Deus, você tem que provar, irmão. Como é que você pode acreditar no primeiro que aparece e diz para você que é pastor? Mas e cadê o dom? E você tem que analisar. Porque se ele tem um dom, ele vai estar mais ou menos, né, enquadrado ali no que está escrito. Agora você fala, não, você tem que ir lá na minha igreja, pronto, já acabou. Como que é a sua igreja? Como é dele? Aonde que o Senhor Jesus passou esse termo de igreja para alguém? Você viu algum dia Pedro dizer assim, vocês têm que vir para a minha igreja? Você nunca vai ver isso. Isso é uma soberba. Ninguém pode falar a minha igreja. O único que pode dizer minha igreja é Jesus, porque é dele. Mas essa concessão de igreja não passou para ninguém. Só ele é o cabeça da igreja, só ele é o Senhor. E só tem uma igreja. Então, onde você vê as pessoas se dividindo, eu vou para mim, eu vou para aquela, eu vou para essa, pronto, você já não é mais igreja. Ué, se só tem uma, como é que cada um vai para um lado? Se só tem um mestre instrutor, como é que cada um pode aprender diferente? Não, mas é que cada um tem uma doutrina. Como cada um tem uma doutrina? Só tem uma doutrina, que é do Senhor, é dos apóstolos de Cristo e dos profetas, não tem outra. Que é o Espírito Santo em nós. Então, como é que pode? Eu vou lá naquela. Mas como assim vou lá naquela? Pode se dividir? Ué, só tem uma e essa não pode ser parede. Se você construir uma parede, já não é mais igreja. Já é uma empresa, uma firma, um CNPJ, né? Uma organização, sei lá, uma ONG, menos igreja. Porque a igreja tem que ser homens e mulheres. E não tem como construir uma igreja, não tem como fazer, não tem como montar. É você anunciar o evangelho e a pessoa receber Jesus, ela se tornar membro do corpo de Cristo, a igreja. Ela se torna membro, corpo de Cristo, a igreja, ela se torna templo do Espírito Santo, ela se torna a casa do Senhor. A pessoa, a vida humana. E não um prédio. Isso aí eles inventaram para ganhar dinheiro, gente. Isso aí veio do sistema católico, passou para o sistema protestante e virou essa bagunça aí. Mas nunca existe. Onde que está escrito? Pergunte para eles assim, onde que está escrito, pregador? Onde que Paulo construiu aqui? Onde que Pedro? Me acha um texto aqui, pelo menos um, né? Mas não tem nenhuma carta de Paulo registrou, nem a de Pedro, nem de Tiago, nem de Estevão, nem de João. Ninguém. Nem comentaram assim, vamos construir nada. Ué, então vocês tiraram essa ideia da onde, então? Entendeu? Então você tem que questionar. Da mesma maneira, a mentira do dízimo. Não existe dízimo no Novo Testamento. O dízimo original não passou para o Novo, então não tem mais. Acabou-se. Da cruz de Cristo para cá, imaginem, da cruz de Cristo para cá, não existe mais o termo dízimo. Acabou. Ué, e agora? Está escrito lá dízimo, tá, mas o que era? Pergunta para esses pregadores, pastor, o que era dízimo? Era comida a cada 3. Pois então, e o que eu tenho que ver com isso? Isso é do Antigo Testamento. O senhor está falando uma história do Antigo Testamento, é isso que você quer dizer? Bom, é uma história, eu sei, tá, e daí? Não, mas é que hoje não. Hoje o quê? Não existe. Então
Então, quer dizer, para que eu vou pagar um negócio que é uma mentira? E ainda mensal. Dinheiro mensal, então piorou mais ainda. Fala, pastor, dinheiro mensal? Você está falando que é o dízimo da Bíblia? Você está de brincadeira. O senhor deve ter fugido da escola mesmo. O senhor não leu nada, então. Me acha, então, no que está escrito. Não tem. Então, irmãos, nós não temos que pagar por uma coisa que não está nem escrito. É que nem um contrato, irmãos. Não pague se não está no contrato. Fala, se está no contrato aí, está escrito aí nas escrituras? Então não tem que pagar, ué. Está escrito nas escrituras que aí é igreja, é parede? Não, não está escrito. Aí está dizendo, o que está escrito é que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então o que eu vou fazer lá? Pô, bacana a construção tudo, mas não posso ir lá. Deus não habita lá. Ele habita em mim, ele habita em nós. Então ele não vai estar lá. Então se eu forçar a ir lá, porque veja bem, irmãos, as pessoas estão fazendo como? Elas querem forçar, ou querem chantagear, ou querem fazer uma birra para que o Senhor habite lá. Não, olha a situação. Quer dizer, nunca foi feito isso, nunca Paulo fez isso, nunca Paulo ensinou isso, nunca Pedro, João, ninguém ensinou isso, nunca. Nunca o Espírito Santo disse, olha, faça um lugar, nunca, nunca. Nem mesmo no Antigo Testamento, nem no Antigo Testamento, tem mais essa. Lembra quando Davi queria fazer uma construção lá, em 2 Samuel 7, e entrou o profeta Natã, e disse, não, Davi, não é assim não. O Senhor fará casa ao meu nome, o nome dele. Jesus se tornou a casa do Senhor, e depois que ressuscitou, subiu aos céus, quando o Espírito dele vem habitar em nós, nós se tornemos casa do Senhor também. Entendeu? Então saiu do âmbito material, entrou dentro do espiritual. Ué, não é só ler lá, ué. Então tudo aquilo que eles fizeram foi uma farsa, até mesmo o templo de Salomão foi uma farsa. Quer dizer, forçaram a barra lá, ele mentiu, matou o irmão dele, construiu aquele templo, disse que era ele que era fazer, mas era ele coisa nenhuma. Ué. Por acaso Deus chama Salomão? Não. O texto não está claro lá? O Senhor dizendo, através do profeta Natã, eu farei casa ao meu nome. Eu te farei casa ao meu nome. Ele ia fazer. Ele não disse que Salomão ia fazer. Ele disse o descendente, singular, não disse descendentes. Ele não especificou, olha, o teu filho Salomão vai fazer. Não, senhor. Então, aí que começou toda a confusão. Bom, como Deus não estava preocupado com o tempo da ignorância, até porque o Antigo Testamento estava tudo nessa base, ele veio trazer a libertação completa. Por isso que Jesus não tinha carteirinha de membro do templo, por isso Jesus não frequentou o templo no sentido de se tornar membro, não disse para os... Ainda ensinou os discípulos a fugir da doutrina dos fariseus, como é que pode? Fuja da doutrina dos fariseus, não era nem para ir lá ouvir eles. Jesus que ensinou. Não foi assim que a gente ensinou os discípulos? Olha, fuja do fermento da doutrina dos fariseus. Pois é, quem que era os fariseus? O do templo. Então quem vai lá no templo vai absorver o quê? A doutrina dos fariseus que Jesus disse que não era para ir lá. Viu o que você aprendeu? Doutrina de fariseu. Por isso que você fica incomodado aí. Mas e agora? Mas e agora? Pois é. Quem mandou você aprender doutrina de fariseu? Jesus não mandou. Se você se dizia discípulo de Jesus e foi lá, então você desobedeceu Jesus. Porque Jesus disse aos seus discípulos, fuja da doutrina dos fariseus. O que contamina o homem é o que sai da boca. Exatamente esses lugares que as pessoas vão lá ouvir esses caras, esses fariseus, é que são contaminados. Por engano, por mentira. Paga um monte de coisa lá que não devia pagar. Ostenta o governo anticristo. Olha a situação que nós estamos, irmãos. Poxa, aqui no Brasil, era das pessoas se arrepiar de ver o que aconteceu e está acontecendo. As pessoas dentro desses lugares pagando para ostentar um governo anticristo. Meu Deus do céu. Isso é uma blasfêmia. Assim, imagine você estar financiando o governo anticristo. Dá para crer que esses crentes que se diz ter o Espírito Santo, que se diz ter um líder e um pastor, estão bancando, pagando, subsidiando o governo anticristo? Não. Se você contar para alguém, a pessoa não é possível. É aqui no Brasil assim. Eles pagam o dízimo, frequentam lá, fanatizam o pregador, fanatizam agora, os pregadores agora indicaram o líder deles, o Messias deles aí. Pois é. E agora eles pagam. E querem construir o terceiro templo lá em Israel, o anticristo. Tudo financiado para esses caras. Dá para criar um negócio desse? Eu acho que é pior que os ímpios, você não acha? Esse povo está pior que os ímpios. Exatamente, só pode ser uma facção. Não tem outra explicação. Entende? Então, vamos analisar, né? Ok, tem um irmão aqui, né, que está nos acompanhando, nos ouvindo. É o José Pereira Gama. Isso que eu gostaria mesmo de saber, né? Quero me batizar, mas
as igrejas, né? Falam que a gente tem que ir em um lugar, né? Eu tenho que... enfim. Não precisa não. Ok, José Pereira Gama. A realidade é que o batismo não pode ser em um sistema religioso. O batismo nas águas, como já está dizendo, é nas águas, né? Tem que ser na água, não diz um lugar específico, não tem especificação de um lugar específico. O batismo nas águas é água, seja piscina, seja um rio, seja uma praia, enfim. Tem que ter água suficiente para cobrir o seu corpo, porque você vai ter que submergir completamente. Então, a pessoa te coloca ali, e claro, tem que ser em nome de Jesus também, não pode usar trindade, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é católico que usa, não se deveria usar isso, é só em nome do Senhor Jesus, já é o suficiente, porque esse é o nome do Pai, tá certo? Que o Filho também estava usando, porque quando você fala em nome do Senhor Jesus, você está falando em nome dos dois. Ué, se o Senhor Jesus, que a palavra Jesus ou Yahushua, o nome, já é o nome do Pai, e ele usando o nome do Pai, então você está batizando o nome do Pai e do Filho. Pronto. Esse é o nome que nós reunimos, sobre esse nome. Não existe trindade, não existe três nomes, não existe três, só existe o Pai e o Filho. Se vocês me encontrar três, então se me mostre, porque eu não conheço. Conheço dois. O Pai e o Filho. Como o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pronto, nós estamos na mesma posição, estamos na mesma essência. Acabou. Pronto. Eu vim em nome do meu Pai, então esse nome é o nome de quem? Do Pai. Então quando você está batizando em nome do Senhor Jesus, você está batizando em nome do Pai. Que o Filho autorizou a fazer isso. E o Pai também. Pronto. E o que tem de errado nisso? Então essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí é catolicismo. Isso aí é trindade, isso aí não existe. Nós sabemos quem é o Espírito Santo, que é o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é o Pai e o Filho. Então quando você ouvir a palavra Espírito Santo, você já sabe que é o Pai e o Filho. Podemos até entender assim, o Espírito é o Pai, o Santo é o Filho, se dá Espírito Santo. Entendeu agora? Então não tem três nessa história, só existe dois. Correto? Então vamos lá. Voltando aqui à questão, voltando aqui à questão de que nós estávamos lendo, a mulher aqui, né? Olha que interessante. Aqui em Mateus, voltando aqui à questão de Mateus, a mulher cananita, né? Cananeia. Então Jesus não respondendo a ela, a palavra, os seus discípulos chegando ao pé dele, quer dizer, foram até Jesus, rogando-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, a mulher ficava insistindo atrás dos discípulos, mesmo não tendo uma resposta ainda, ela continuava. Olha o 24, e ele respondeu, disse, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Então veja que Jesus estava focado, ele estava sendo enviado pelo Pai para, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como quem diz, não vou atender ainda. Mas, então, essa mulher, né? Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Veja que a mulher foi insistente, irmãos. Ela não aceitou não. Ela sabia que era só Jesus que podia resolver. Certamente que ela deve ter percorrido tudo quanto é lugar, não achou ninguém que resolvia. O sacerdote, ninguém queria resolver aquela questão. Ela já tinha problema de ser discriminada, ela era gentílica. Então ela nem podia se aproximar daquele sacerdote do templo, que ia expulsar ela. Ia chamar de pecadora e não sei o quê, enfim. Então ela já tinha esse problema de discriminação. Mas ela, como sendo mulher, ela foi até Jesus. Você vê que Jesus não recusou, mesmo ele não estando naquele chamado específico, ele não recusou. Ele deixou ver a insistência dela. Agora olha a continuação. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha só, irmãos, de uma certa maneira, era para aquela mulher ter se ofendido, não era? Pô, como assim? Está me chamando de cachorrinho? A mulher nem se preocupou com o que Jesus falou. Ela continuou. E olha o que ela disse. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Nossa, aqui quebrou Jesus, né? Aqui Jesus não teve como fazer, teve que resolver. Irmão, você tem que ser insistente. Você não pode desistir na sua situação. Eu sei que tem pessoas com situações difíceis, mas vocês desistem. Agora, é claro, não vá atrás de homem, não vá atrás de empresa, não vá atrás de profecia, não vá atrás de... Não, é na sua casa. Lembrando que o Senhor Jesus hoje é Espírito.
Entende? Você não precisa ir lá em Israel atrás de Jesus. Você não precisa de uma empresa religiosa atrás de Jesus. É no seu quarto. Mas seja insistente. Se você fizer uma oração e não acontecer, insista. Porque ele tem poder. A qualquer momento ele vai ceder. A qualquer momento ele vai realmente, né, lhe responder. Provavelmente ele está testando a sua fé. Como Jesus testou a fé dessa mulher. Jesus podia ter atendido no começo? Podia, mas Jesus deixou. Falou, vamos ver até onde que ela aguenta, vamos ver até onde que ela vai. Vamos ver se ela vai desistir. Ela não desistiu. Agora veja o que Jesus responde no 28. Aqui que está o segredo, irmão. Olha o que Jesus respondeu no 28. Isso é daquela mulher. Mesmo ela sendo discriminada. Mas ela insistiu. Agora, olha o 28. Então respondeu Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Imagine a cara dos discípulos quando Jesus deu essa resposta. Ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. E aí, será que o Senhor pode dizer isso para vocês? Que talvez está aí procurando, se batendo, e não isso, não resolve. Pois é, irmãos, porque vocês não são insistentes na oração. Vocês desistem. Ah, o senhor não respondeu. Não, eu vou atrás daquela. Não, não vai atrás. Ah, o senhor não respondeu, eu vou atrás do profeta. Ah, o senhor não respondeu, eu vou atrás de uma palavra. Ah, o senhor não respondeu, eu vou procurar um pastor, um pregador. Nada disso, irmãos. Você não pode desistir. Aí que está o segredo. Como é que o senhor vai falar que você é grande a tua fé se você já desiste? Ou se você crê em coisas erradas. Ah, eu vou crer nesse copinho de água. Não é que copinho de água, coisa nenhuma. Ah, esse lencinho ungido. Que lencinho ungido, coisa nenhuma. Você tem que crer no próprio Senhor, como essa mulher fez. Lembrando que essa mulher estava atrás do Senhor. Ela não estava atrás de homem nenhum, não estava atrás dos discípulos. Ela não queria saber, ela queria com o Senhor. Ela foi direta na fonte. Vocês ficam atrás de travessadores. Vocês ficam atrás de pseudos pregadores, que não tem nada a ver. Não vai receber. Não vai acontecer. E sabe o que eles vão dizer para vocês? Ah, eu sei o que eles vão dizer. Sabe o que eles vão dizer? Porque quando chega aqueles momentos que eles não podem responder, sabe o que eles dizem? Ah, é assim mesmo. É a vontade de Deus. Entendeu? Quer dizer, o que é isso, gente? Não é isso que eles falam para vocês? Quando vocês vão lá buscar alguma coisa, às vezes uma cura que eles não conseguem, não resolvem, não sei lá, e pronto. Aí eles dizem, então você não teve fé, ou você não pagou dízimo direito, ou você não está em dia com os dízimos, ou você está assim, está assado, entendeu? Fique à vontade, viu, irmão José Pereira? Fique à vontade de fazer mais perguntas, o irmão está aí nos ouvindo pelo Facebook, participando, é muito bom, amém? Nós que agradecemos a participação do irmão, as perguntas também. Isso é muito bacana. Todos deviam participar. Bom, continuando aqui. Então, irmãos, não vá atrás de pessoas. Você vai se decepcionar. Não adianta que você não vai conseguir. E aí você vai se conformar com o problema. Você sabia que você vai acabar se conformando com esse problema? Porque vai chegar um momento que você vai ver que é a vontade de Deus mesmo, que eu sofra assim, que eu continue assim. E aí você vai morrer mesmo assim mesmo, desse jeito. Porque você não foi na fonte. Você foi nos travessadores. Os travessadores não resolvem. Não vá atrás de travessador, não vá atrás de falsa profeta, ou que se dizem profeta, ou que se dizem... Não vá. Não gaste seu tempo e seu dinheiro. Não perca seu tempo. Você quer realmente que aconteça alguma coisa? Entre em oração na sua casa, no seu quarto, feche a tua porta, no seu particular com o Senhor. Ore, chore, insista. Irmãos, eu tenho tanta certeza do que eu estou falando, porque eu já passei por situações inimagináveis. Mas sabe como é que o Senhor me ajudou? Sabe como é que o Senhor me respondeu? Quando eu passei a orar incessantemente. No meu quarto. Chegava tempo que eu orava de rolar no chão. Chorando. Encharcava uma toalha, pegava outra. Passava assim as minhas orações. Mas o Senhor atendeu. Porque o segredo é não desistir, mas ir buscar nele. Por mais que possa demorar um pouquinho, mas vem. Dele é certeza. Agora, nesses lugares, você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro, você vai correr, você vai se lamentar, você vai... e não vai resolver. Não adianta porque não resolve. Eu sei que eu estou falando muito bem do que eu estou dizendo aqui. Então não perca o seu tempo. Ir atrás desses camaradas. Até porque eles estão fazendo... Como é que Deus vai atender eles? Fala para mim. Pare para pensar. Como que o Senhor vai atender? Pare para pensar. Como que o Senhor vai atender eles,
ou através deles, se eles estão mentindo para vocês. Não, tem cabimento o Espírito Santo atender? Não, não fecha, irmãos. Porque se você receber alguma situação através deles, então o Senhor está cooperando com eles. E não vai fazer isso, jamais. O Senhor responde por ele, responde pelo Espírito dele, e não por terceiros. Então, se o Espírito Santo habita em mim, ele vai responder pelo Espírito que está em mim. Porque eu estou ligado a ele. E ele está habitando em mim. Então, aí funciona. Agora, se você vai atrás desses camaradas que nem o Espírito Santo tem, você vai receber o quê? Mentira, engano, falsa professa, vão prometer para vocês coisas que não funcionam. E não vai funcionar mesmo. Não adianta que não vai. Não perca mais seu tempo. A partir de hoje, você tem problema sério, difícil. Eu não sei, o senhor está dando de falar essa palavra. Eu não sei o que as pessoas, os irmãos aí, as irmãs estão passando, ou vão até ouvir depois dessa programação. Mas o fato é que situações difíceis, você tem que ir direto na fonte. Não vá atrás de travessador, não vai resolver. Não vai. Você vai se decepcionar, vai até se conformar e vai viver uma vida assim, vai ver que é a vontade de Deus, né? Que eu morro, é a vontade de Deus que eu tenho um câncer, é a vontade de Deus. E aí vai ficar assim mesmo. Já vi muita gente morrer e ainda dizendo isso. Isso é uma acusação, né? Imagine, um câncer maligno, diz que é a vontade de Deus. Mas que pai celestial seria esse? Que pai de misericórdia seria esse? Que ia achar bonito pôr um câncer num filho dele. Não, claro que não. Agora, sabe por que essas pessoas pegam lá e morrem? Porque não são filhos, não são filhas, não nasceram de novo, não têm o Espírito da verdade, não buscam na fonte direta, faz tudo errado. Praticam iniquidade. E quer o quê? Irmãos, veja que essa mulher aqui, ela não desistiu. Veja que essa mulher aqui, ela não guardava sábado. Veja que essa mulher aqui não pagava dízimo. Ela era uma gentílica. Veja que essa mulher aqui nem era para ser atendida. Mas como é o Senhor, né, irmãos? Tá vendo? Você já não seria atendido. Se você vai numa empresa dessa e não compactua lá com eles, não paga, não é membro, eles nem te atendem. Imagina. Se você falar assim, queria que fosse orar lá para um parente meu que está internado. Eles vão perguntar, mas é membro daqui? Ah, não é membro, então não dá. É assim. E até parece que ia fazer diferença se fosse membro também, porque não ia resolver nada. Irmão, você tem que ter fé direto. Entenda, o único intercessor, está escrito, o único, somente ele, entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Não tem outro. Então não vá atrás de profeta, de pregador, não adianta. Não adianta. Essa mania que o povo pegou, esse vício, ora por mim, pastor, ora por mim, irmã, não adianta, não vai funcionar. É você que tem que orar, o problema está contigo. Por que você quer passar a missão para outro? Por que você não faz que nem essa mulher aqui? Era uma mulher, discriminada. Mas ela gritava, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. Olha lá, e o que Jesus respondeu? Mulher, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Olha aí, nem Jesus queria fazer, mas ela que desejava. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Estão entendendo aqui, não? Viu como é diferente? Essa mulher aqui não foi atrás de ninguém, ela foi atrás do Senhor Jesus. E você está indo atrás de quem? Não, fala aí. Entendeu por que o seu problema não resolve? Entendeu por que você está sofrendo? Entendeu por que você fica, Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, me ajuda, Senhor, manda uma palavra, Senhor... Não adianta, não vai. Senhor, manda um anjo, não vai. É você que tem que ir lá. Você que tem que entrar no seu quarto. Você tem que parar de ser preguiçoso, porque para ir atrás de falso profeta, você tem tempo, acha tempo, viaja, gasta, vai, volta. Você tem tempo. Para gastar, você tem. E não pode entrar no seu quarto orar. Você não quer um contato direto com ele? Ora, afinal de contas, você é filho, o que é? Ora, uma filha quando tem problema não vai buscar o seu pai? Pois é, e você não vai buscar o seu pai celestial, por quê? Por que você não quer ir direto ao Senhor, como essa senhora aqui fez? Você perde para essa mulher aqui, Era uma sírio-fenícia. Não era de Israel. Não tinha nada a ver com o povo israelita. Não era do povo de Israel. Não era das ovelhas de Israel. Era uma estranha. Mas ela fez o quê? Ela insistiu. Mas em quem? Em Jesus.
Ela queria que Jesus resolvesse. Ela não falou, Pedro, ajuda aí. Não, não, não. Ela foi direto. Você vê que ela não foi atrás. Se dependesse dos discípulos, eu tinha despedido ela. Se ela perguntasse para os discípulos, você fala, não, 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 vai embora que não é contigo, não. Não, não, Jesus mandou que não quer mais papo com você. Se você for direto nesses atravessadores, vão dizer que não resolve. Ah, é assim mesmo, é. Se fosse os discípulos, sabe que os discípulos falam, não, é assim mesmo, é que você não é de Israel, então você tem que sofrer mesmo, é assim mesmo. Sua filha vai morrer assim, e paciência. É a vontade de Deus. Pronto. Entendeu? Se naquela época existisse essa tal falsa congregação cristã no Brasil, porque, imagina, já iam dizer, não, não, é a vontade de Deus. Não, é assim mesmo. Não, você não tem que buscar. Não, você tem que ir atrás do médico. Não, se o médico não resolver, então morra. É assim. É assim que funcionam essas coisas. E não me venha que eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. Muito bem. Entenderam a questão aqui agora? É a mesma coisa, irmão, aquele centurião romano. Ele era um centurião romano. Olha que coisa, olha o centurião romano. Ou seja, não era de Israel, não pagava dívida, não guardava sábado, nem sabia que talvez o que era 10 mandamentos. O homem era um centurião romano. Para todos os efeitos, ele era o pecador dos pecadores, o trapo imundo. Para os judeus, né? Para a seita judaica lá. Para os fariseus. Mas ele foi até Jesus. E ele tinha autoridade, hein? Ele era praticamente um soldado. Ele podia até obrigar Jesus. Não. Olha a humildade desse homem. Ele foi até Jesus e se prostrou. E sabe o que ele foi fazer lá? Não foi nem pedir para ele, nem para o filho dele, nem para a mulher dele. Foi pedir para um soldado, um servo dele. Um empregado dele. Mas ele foi humilde. Quando ele viu Jesus, se prostrou. Senhor, meu servo está violentamente atormentado. Qual foi a resposta do nosso mestre Jesus? Essa é a resposta verdadeira. Mas ele foi em quem? Veja que esse centurião não foi atrás de ninguém, foi atrás de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você para de ficar atrás dos outros, vai direto. Se você não quer ir direto, você não nasceu de novo mesmo. Você fica aí, parece fica dependendo de um amuleto. Cria vergonha. E esse centurião foi até Jesus, soube abordar Jesus, se prostrou, teve humildade. E Jesus prontamente disse, não, eu irei e darei saúde. Olha só, Jesus já queria ir. Mas sabe o que esse homem fez? Olha o que esse homem fez, irmãos. Qualquer outra pessoa já ficava feliz da vida. Opa, Jesus é na minha casa, que bem. Não, ele reconheceu. Não, Senhor, não há necessidade que o Senhor vá, não. Eu sou homem indigno. Eu não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Olha que coisa que tremenda, irmãos. Ele reconheceu que ele era um homem indigno. Ele reconheceu que ele era um pecador. Porque quando você vai diante de Jesus, você tem que reconhecer. É isso que funciona. E ele reconheceu. Não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Mas eu também sou homem sob autoridade. Não é assim que ele falou? Pois é. E aí, como é que faz? E vocês vão lá, se curva diante de homens, se curva diante de um altar de pau, de madeira, se curva lá diante de um altar de Baal, se curva lá diante de um bezerro de ouro, se curva diante de um presidente, não sei da quanto. Gente, onde vocês vão parar desse jeito? Vocês estão fanatizando homens. Que o Senhor abomina a idolatria. Fanatismo é abominação. E esse povo vai receber o quê? O anticristo. Ou você acha que o quê? Que espírito você acha que está em vocês? Fala para mim. Qual espírito você acha que vocês receberam? Você continua fanatizando a empresa? Achando que ali é a casa de Deus? Você continua fanatizando esses pregadores, esses falsos profetas, esses presidentes, sei lá, esses políticos? Ah, fala sério. Como é que você pode dizer para mim que você é uma filha do Senhor? Como é que você pode dizer para mim que você é um filho de Deus? Se você busca lá no terceiro, eu não estou te entendendo. Não, não, não. Se tem alguma pessoa me ouvindo aí, faz favor, pode entrar em contato aqui, porque eu quero explicação sobre isso aí. Não existe esse negócio. Você buscar lá através de... Vocês nem conhecem. Botando a fé em homem. Botando a fé em pessoas malignas. Como que um homem endemoniado vai resolver o seu problema? Como que um psicopata endemoniado vai resolver o seu problema? Ou do país, do que quer que seja. Misericórdia desse povo que se diz crente. Misericórdia. Cometendo blasfêmia. Dizendo que esses camaradas são de Deus. São de Deus coisa nenhuma. Estão dentro de maçonaria. Estão dentro de coisas horríveis. Praticam
sabe, coisas terríveis. Tem ódio do povo pobre. Manda matar, mata. Como é que pode, gente? Não, você vai me desculpar. Não, não tem essa não. Essa eleição que houve aí, irmãos, foi a divisão de águas completa. O Senhor já separou o que é dele. Tomara que você não tenha... Olha, se você estiver do outro lado, se arrependa logo, cai de joelho. Porque se Jesus vier, você vai ficar, sabe, fanatizando esse camarada aí. Vai, ué. Que conversa é essa? Não, porque aqui é de Deus coisa nenhuma. Se nem esses pregadores são de Deus, como é que esse demoniado agora é? Um homem sujo, palavrão, louco, obcecado por poder, sabe? Covarde, ataca as mulheres, fala besteira. Ah, que é isso, gente? Vamos parar. Estamos aqui defendendo partido nenhum, não, mas não é para uma pessoa que se diz crente e está votando um camarada desse, fanatizando ainda? Que mito o quê? Continuando. Então, irmãos, aquele homem centurião falou: Senhor, não é digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado, não sou digno. Mas basta uma palavra sua. Olha só, irmãos, que o centurião romano diz: basta uma palavra tua, Senhor, dele. Ele não disse dos pregadores, não disse dos... Não, basta uma palavra tua. E o meu servo sarará. E ainda disse mais: eu também sou homem sobre autoridade. Olha que coisa linda. Eu também tenho soldados ao meu comando, Senhor. Se eu disser para o meu soldado, vai lá, faz isso, faz aquilo, ele faz. Irmãos, Jesus ficou admirado. Imagine, irmãos, admirar o Senhor Jesus. Esse centurião admirou. E vocês? Jesus fica admirado de ver a idiotice de vocês. Não é possível. O Senhor está me dando de falar aqui de uma maneira, sabe, que não é possível. E aquele centurião, quando falou essas palavras, Jesus olhou, disse: nem Israel, toda Israel, eu vi tanta fé. Imagine a cara dos discípulos. Imagine a cara dos discípulos, que deve ter ficado assim, nossa, com vergonha. Que vergonha. Porque os discípulos lá no mar, no barquinho, quando vem o vento, vem a tempestade, Senhor, acorda aí, vão morrer tudo. Eles já pensavam que ia morrer, gente. olha como é que eles acreditavam que ele era o Senhor, né? O Senhor no barco e eles com medo de morrer. Não, desperte lá, Senhor, vão morrer tudo aqui, a tempestade, meu Deus, e agora? Já pensou? Você sabe por que eles não pularam do barco? Porque não tinha, acho que, colete salva-vidas naquela época. Por isso que eles não pularam de medo. Se tivesse, já tinham pulado tudo, ficava só Jesus no barco. Mas como acho que não tinha, né? E Jesus dormindo, despertaram Jesus. Senhor, acorda, vamos todos perecer. Meu Deus, agora, olha, não tem o Pedro, já fez de tudo, não tem mais jeito. Não sei como é que vão fazer. E aí? O que Jesus fez, irmão? Olha a diferença. Mas sabe qual foi a sorte deles? Que eles foram despertar Jesus. Porque se eles tivessem colete ou tivessem um barquinho salva-vidas, pulava dentro e ia embora, largava Jesus ali sozinho. Mas é como eles não tinham para onde correr, eles estavam com medo, né, morrendo de medo. Foram despertar Jesus, pensando: pelo menos não vai, né, vamos acordar ele, pelo menos ele vai sair nadando, ele vai morrer afogado, pensando que Jesus ia morrer, né? Imagine, o Senhor. O Senhor se levantou, irmãos. Disse: cala-te vento, acalma-te mar. Calmou. Aí, sabe o que eles falaram? Não, presta atenção que esses camaradas... E eram os discípulos, tá? Era só Jesus e os discípulos no barco. Sabe o que eles disseram? Quem é esse? Que até o mar o vento... Não, olha a pergunta, quem é esse? Não, imagine como eles criam quem era Jesus, né? Quem é esse? Imagine se fazer uma pergunta dessa. O Senhor ali, e eles perguntar: quem é esse? Não, é para acabar, né? Fala sério. Pois é, irmãos. E o centurião não perguntou quem era esse. O centurião falou: não, Senhor. Viu a diferença? O centurião, irmãos, recebeu uma palavra que, olha, até hoje não se viu. Nem em Israel eu vi tanta... Irmãos, olha que Jesus está falando. Aquela mulher sírio-fenícia, a mesma coisa. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Está vendo só? Lembra daquela outra mulher? Opa, é o dia da mulher, né? Tá uma benção isso aqui também. Vamos lá. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Meu Deus, pense. Uma mulher tinha uma situação difícil. Tinha um fluxo de sangue. Não parava. Ela tinha tudo quanto é médico, gastou tudo que tinha. Estava desesperada. E ela, para se chegar até Jesus, tinha um problema também. Ela era mulher. Naquela situação que ela se encontrava, ela não podia estar ali no meio deles, não podia tocar nem em Jesus, não podia tocar em um sacerdote.
Era proibido pela lei. Olha como é que a lei é maligna, né? Pois é, proibia. Imagine, a mulher naquela situação, mas estava proibida pela lei. Se descobrisse que ela fizesse aquilo, ela podia ser apedrejada e morta. Mas ela entrou no meio daquele povo. Porque chegar perto de Jesus não era tão fácil não, né? Imagine. Ele é o único que resolvia todo aquele problema difícil lá. Nem os médicos resolviam. Então imagine como é que é a multidão atrás de Jesus. Pois é. E todo mundo se espremendo ali, e aquela mulher naquela situação. Meu Deus. Mas ela pensou consigo. Ela meditou. Ela falou assim, tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Pense numa situação dessa. Tenta imaginar você numa situação de uma mulher daquela. Misericórdia. Ela estava assim já fraca, debilitada, não sabia mais o que fazer. Gastou tudo com o médico. E ainda tinha que enfrentar a discriminação por ela ser mulher e por estar naquela situação. Não podia se aproximar, ela tinha que estar fora. Ela tinha medo de ser morta apedrejada. Pois é, só que ela foi até Jesus. E ela pensou consigo mesmo, se tão somente eu tocar nele, serei curada. Que coisa linda, né, irmãos? Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E o que aconteceu? O que Jesus falou para ela? Pois é. Quando ela tocou em Jesus, irmãos, no meio de toda aquela situação, na maior fé que ela tinha, no Senhor, tá? Veja que a fé dela estava em Jesus. Preste bem atenção. Não estava num copinho d'água, não estava num lencinho ungido, não estava num pregador, não estava. Não estava no envelope, não estava numa campanha. Não, ela foi direto ao Senhor Jesus. Direto. Se você quer ir direto, é só no teu quarto, tá? Você tem que entrar no teu quarto e fechar a tua porta. Orar em secreto, que o Pai, que tudo vence, esse ele vai te responder. Não interessa o tempo, mas ele vai te responder. Mas é preciso. Você pode colocar toda a sua fé do mundo, que aí você vai receber. Agora, se você colocar fé nessas crendices aí, nessas porcarias, nesses santinhos, aí você está frito. Você vai gastar o seu tempo e vai sofrer até coisas terríveis. Então não faça isso. Ok? Então, vamos analisar essas coisas também. Então aquela mulher, quando tocou em Jesus, logo ela sentiu que ela foi curada, Jesus também, né? Jesus sentiu que dele saiu virtude. E aí Jesus parou, olha que coisa tremenda. Jesus para no meio daquela multidão, todo mundo, né, apertando, tocando nele, querendo colocar a mão nele. E Jesus parou e disse, quem me tocou? Não, imagine a pergunta de Jesus, né, irmão? Os discípulos falavam, o mestre agora acho que, né, deve estar com muito sol na cabeça, porque não é possível, como quem me tocou? Né? Tanta gente tocando Jesus, Jesus pergunta quem me tocou. Mas só que aquela mulher tocou nele diferente. Muitos tocaram Jesus, mas não com fé. Não para ser curado. Porque muitas pessoas querem tocar nos pregadores só por fama, por fanatismo, por idiotice. Ah, eu vou botar a mão na roupa dele. Né? Pois é, não adianta. Mas o Senhor Jesus sabia que uma mulher, ou que alguém tocou, que dele saiu virtude. Já pensou que coisa linda, irmão? Jesus sabia que alguém tocou nele diferente. Por isso ele parou, por isso ele fez a pergunta. E a mulher até com medo de responder. Ela falou, ai meu Deus, agora eu fui curada, mas se eu falar agora que fui eu aqui, vão me apedrejar, porque não pode uma mulher que tem fluxo de sangue se aproximar, tocar num sacerdote, enfim. Só que ela esqueceu que era o Senhor Jesus, né? Ela pensou que Jesus obedecia as regras lá do templo. Não, Jesus não obedecia a regra do Antigo Testamento, coisa nenhuma. E quando ela falou que foi ela, Jesus falou, grande é a tua fé, minha filha. Está vendo, irmãos? Entendeu a diferença? Aí, irmãos, que a gente tem que entender as coisas. Porque se você fica atrás de pessoas, não vai funcionar. Não adianta. É bobagem. Vai direto à fonte. Por exemplo, como é que você quer conhecer a verdade decorando a Bíblia? Você não vai conhecer a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que receber o Espírito de verdade. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Se você não tem esse Espírito, você não vai conhecer a verdade. Você pode ler a Bíblia, decorar, você pode... Não adianta. Não conhece a verdade.
Você tem que receber o Espírito de verdade. Aí você vai conhecer. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Agora, como é que a Bíblia vai te libertar, minha filha? Deixa de ser. Ora, você acha que naquela época não tinha as Escrituras? Você acha que as pessoas não liam dia e noite as Escrituras, sei lá, com os que tinham acesso, não meditavam? Adiantava? Não. Eles leram tanto, que quando chegou o Salvador, eles não reconheceram. Eu vim para os seus não me reconheceram, não adiantou nada. Está vendo só? E é o que vai acontecer com muitos. O Senhor Jesus às vezes está falando. Ai, mas eu não creio nesse homem aí que está falando nessa rádio, né? E como é que pode, né? Pastor, né? Ungido, não tem igreja. Pois é, problema seu. Pois é. Você quer atrás de algum líder religioso. E você está sofrendo. E vai continuar sofrendo. E tem mais uma. O verdadeiro Jesus fala contigo, você não responde mais. Você nem sabe quem é ele. Você até julga o contrário. Você vai dizer, não, deve ser a voz de inimigo, quer me tirar da igreja. Pois é, olha o seu problema aí. O que eu posso fazer? Tá vendo? E aí você continua com o seu problema. Viciado lá na assinar droga, que tem que ir lá não sei quantas vezes para pagar penitência e não sei o quê. Misericórdia da sua vida, mulher. Ô Jesus, tenha dó, né? Alguém aí da sua família tem que, né, dar um toque aí. Falar, para de ser fanático, fanática. Para de perder seu tempo, para de gastar dinheiro. Para de ir atrás desses camaradas. Não vai resolver. Vai te levar para o lago de fogo. Não tem arrebatamento. Você não nasceu de novo. Pronto. É isso que você queria ouvir? Não, você não conheceu a verdade. Não, mas não, você pode ter decorado, fez o curso, você não conheceu o Espírito de verdade. Você conheceu, você não estava lá. Sabe qual a resposta para vocês que estão no sistema? Não nasceu de novo. Não conheceu, jamais quem conhece o Espírito de verdade ia, imagine. Mas nunca. Por que essa mulher aqui não foi lá no templo? Ah, tinha o templo na época de Jesus, por que ela não foi lá? Tá vendo? Ué. Por que não foi atrás do sacerdote lá, os santos? Não resolvia. Ela foi até Jesus. Tá vendo só? Vocês querem ir lá no templo? Falso templo, né? Porque nem é para ter mais. Desde o ano 70 foi destruído, ficou pedra sobre pedra. Vocês querem reconstruir a casinha de venda e está aí de novo. E está aí os fariseuzinhos e tomando o dinheiro de vocês, enganando. Quer dizer, não é possível que a história se repete. Quantas vezes? Quantas vezes essa história está se repetindo e você está lá? Não, mas é a casa de Deus. Que casa de Deus o quê? Para, fanática. Para, fanático. Para. Não é. Não é. Está entendendo? Não é. Nunca foi, não é e nunca será. Está respondido? Dá para você apagar essa ideia de templo, parede, de uma vez por todas? É melhor. A não ser que você queira continuar sofrendo, é um direito seu. Quer continuar sofrendo lá, pagando penitência, ir para o lago de fogo, pode continuar lá mesmo, está no lugar certo. Agora, se você quer a verdade, se você quer conhecer a verdade, se você quer nascer de novo, se você quer receber um dom do Pai Celestial, se você quer ouvir a voz do Senhor, você vai ter que nascer de novo. E é na sua casa mesmo que você vai buscar. Opa, se é. Oh, você não quer ter um particular com ele? Ou você quer ficar a vida inteira aí, para lá e para cá? Né? Como crianças ao redor do vento e doutrina, de homens, que enganam fraudulosamente, estão sendo enganados. Lamento. Ora, então, irmãos, acorda. Desperta. Para de ser enganado. Para que não adianta. Olha aqui, ó. Vamos ver, vamos ler de novo essa história. Essa mulher aqui é tremenda, irmão. Olha, Mateus 9. As mulheres é uma benção, hein? Tem mais fé que os homens mesmo. Olha aqui, ó. Mateus 9. Mateus 9. 20. 9 e 20. Olha aqui, ó. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo. 12 anos, irmão. Não é 2 dias, não. 12 anos. Olha a dificuldade que essa mulher. É uma guerreira, hein? 12 anos já nesse sofrimento. Aí, ó, chegando por trás dele, tocou-lhe na hora da sua roupa. Porque dizia, ela pensava consigo, olha a fé dessa mulher, ela pensava consigo mesmo. Ela nem podia comentar com ninguém, né? Ela pensou com ela mesma. Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Olha a fé dessa mulher. Mas no Senhor, tá, irmãos? Não é no objeto, no Senhor Jesus. Aí, ó. E Jesus voltando-se, vendo-se, disse, tem ânimo, filha. Tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Imediatamente. Sabe o que é imediatamente? Acabou.
Não tem esse negócio, não, mas agora você tem que fazer uma fisioterapia, agora você vai ter que fazer um não sei o quê, agora você vai... Nada disso. Nada disso. Irmão, como é que você sabe que é o Senhor? É na hora, acabou. Não tem essa de, não, mas vai ter um efeito colateral. Não, não existe. Se é Jesus, é na hora. Agora, se você procurar no terceiro, bom, aí eu não sei. Então entenda. Você tem que ser insistente e persistente. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Mas é aí que vai funcionar. Oração. Oração. Sabe o que é oração? Na sua casa. Na sua casa. Na sua casa. Você não precisa ir lá naquela empresa, você não precisa ir lá naquele lugar. Olha, esse aqui é um conselho, já rasga essa carteirinha de membro que você tem que não funciona mesmo. Já rasga todas essas apostilhas, esses livros que você ganhou. Não adianta. Eu vou dar um testemunho aqui. Testemunho. Minha avó. Simples, humilde, não tinha leitura, ela era praticamente analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, muito humilde, muito simples. Tá certo? Sabe quanto tempo ela orava, irmãos? Sabe quanto tempo ela entrava para orar no quarto dela? 3 dias. 3 dias. Não é 1 hora, não é 3 horas. 3 dias. Ela se fechava no quarto, até falava para minha mãe, falou, olha, vocês têm tudo na geladeira, está tudo pronto aí, vocês não me incomodem. Olha que tremendo, irmãos. 3 dias de oração. E aí você fica aí, perdendo tempo. Irmão, pense em uma mulher de fé. Só para você ter uma ideia, irmãos. Podia estar o tempo que for, a chuva podia estar fechando tudo, caindo tempestade, aquela coisa louca. Às vezes meu tio tinha que buscar peixe lá embaixo, né, que era longe, tinha que buscar peixe lá direto, quando chegava lá dos barcos, lá em Paranaguá. Nós morávamos em Curitiba ainda. O tempo estava fechado. E eles chegavam assim, mas não tem como. Ela falou, não, pode ir que eu já vou orar aqui, o senhor já vai limpar o tempo. Assim, irmãos, desse jeito. Pensa na mulher que orava e o tempo abria. Simples assim. Ela falou, não, pode entrar no carro, pode ir que eu já vou orar aqui, que já vai parar. Assim, mas numa tranquilidade. Pensa, irmão, que coisa tremenda. Só que ela orava muito. Mulher de oração, de fé. E o tempo abria. Acabava a chuva na hora, a tempestade parava. Entendeu? Assim como Elias orou lá e parou, assim como Elias orou e choveu. Mesma coisa, mesma coisa. Não é bonito ver lá quando Elias orava e choveu, quando ele parou? Pois é, mesma coisa. Ela era assim. Mas por quê? Porque era de oração. Agora vocês ficam aí, sabe, anos atrás desses pregador falso aí, não recebe nada, não recebe dom, e fica lá, que eu sou crente, porque isso é da igreja, porque... vai, conversa furada. Vive uma vida miserável. Aí quando tem problema vai ter que ir lá mesmo, resolver lá, sei lá, com quem. Pagar a penitência. Parece um católico, vai ter que ir lá para Aparecida fazer uma promessa lá, sei lá, ou fazer uma promessa, depois ter que ir lá de joelho, sei lá, vai fazer uns negócios meio loucos aí. Porque não quer ir direto. Porque tem preguiça de entrar no quarto e orar. Ah, não, você quer estar lá mesmo, para todo mundo ver, você quer orar na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Você é hipócrita mesmo, não adianta. Você não sabe orar na sua casa, você tem que ir lá na frente de todo mundo. Quer se aparecer, pronto. Mas também Deus não responde oração de hipócrita, grande coisa que você faz. Você quer ir lá fanatizar o homem, você quer ir lá pagar para aquele lugar que nunca foi igreja. Diego, repito, nunca foi, nunca vai ser. Pronto, acabou. Tá me ouvindo aí, pregador? Tá me ouvindo aí, pregador? Não tá gostando? Liga para cá. Me mostra onde está escrito então. Quero ver se me mostrando o que está escrito. Quero ver se contestar o que eu estou lendo aqui. Você não diz que crê na Bíblia? Você não disse, né, porque eu sou guiado pela Bíblia? Mas então, estou lendo aqui. Pois é, estou lendo aqui. Então, irmãos, por isso que Jesus, voltando-se para aquela mulher, disse, tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Está vendo só, irmãos? Viu a diferença? Viu a diferença? E Jesus continuou. Logo em seguida, irmãos, que essa mulher foi imediatamente curada pela fé dela, o Senhor Jesus foi à casa daquele homem que veio atrás dele um pouquinho antes.
Olha lá, e Jesus chegando à casa daquele chefe, que acho que era o Jairo, né? E vendo lá os instrumentistas, os médicos, e o povo naquele alvoroço, sabe? Porque aí já, né, muda a história, né? Quando você vai para casa de um rico, aí, nossa, tem médico, tem isso, tem assistência, tem ambulância, tem tudo, né? Os ricos é assim. Pobre, coitado. Tem que ser na rua mesmo, porque é abandonado, ninguém quer saber. Ninguém nem quer chegar perto. Pois é, desse jeito. Até hoje é assim. E nesse governo, só quer saber dos ricos. Os pobres que morram tudo que se dane. Pois é. Mas até quando, né? Esse povo, o que eu fico admirado, irmão, não é as pessoas do mundo fanatizar esse louco, não. Não é não. O que eu fico admirado é as pessoas dizer que é crente, dizer que é até pentecostal e fazer isso. Não, aí não. Aí, se eu me desculpar, não, aí eu tenho que falar. Entende? Estou preocupado com as pessoas. Não. Essas aí não. Não fecha. Olha, ó. E o que Jesus disse quando ele chegou lá na casa? Tava lá os médicos do ali, o povo tudo em volta, aquele alvoroço, porque o cara era rico, né? Filha de Jairo, imagine. Da mídia, né? Aí a mídia vem, né? Aí vem propaganda, aí todo mundo quer ajudar. Pois é. Os melhores hospital ligando, né? Pois é, o pobre, coitado. Nem o SUS pode ir. Aí, ó. E o que Jesus disse, irmãos? Olha aqui no 24, Mateus 9, 24. Retirai-vos. Retirai-vos. Eita, coisa linda, hein? Aí, ó. Que a menina não está morta. Eita, ó, Jesus já falando, mano. Ó, retira esse povo tudo aí, não quero ver esses curiosos, esses penteiros, esses médicos, esses metidos fora daqui. Porque a menina não está morta, mas dorme. E eles saíram rindo aí, ó. E riam-se dele. Ah, esse cara é maluco. O que é isso? Pois é, irmãos. Quem não conhece Jesus é assim. Você sabe por que vocês ficam falando que porque vocês não conhecem Jesus. Vocês não ouviram a voz do Senhor ainda. Vocês não tiveram uma experiência real com Ele. Vocês têm testemunho de terceiro. Acorda, gente. Não adianta vocês ficar contando, eu vi não sei quem falou, não sei quem. Não, eu quero saber se você teve alguma experiência com Ele. Quero saber se você já ouviu Ele. Quero saber se você recebeu um dom dEle. Nunca ouviu Ele? Então você não conhece a verdade. Ué. Não adianta você falar, porque um pregador lá falou, não sei quem falou, a irmã lá contou um testemunho. Não. Eu quero saber de você. Você que está me ouvindo aí. Você que diz que é pentecostal, que diz que tem isso. Pois é, você já ouviu a voz do Senhor? Já ouviu? Não, né? Pois é. A não ser que você ouviu outra voz. Porque se você disser para mim que você ouviu a voz do Espírito Santo da verdade, o único, e você continua nessa empresa religiosa, então você nunca ouviu. Posso apostar o que você quiser, posso desafiar você o que você quiser, que esse Espírito que está em você não é o Espírito Santo. Jamais. Jamais. Aonde que Jesus vai enviar você para o lugar errado? Ué, primeiro que ele é o Senhor, não envia para ninguém, ele já resolve. Jesus não manda terceiro, ele é o Senhor. Lembra que o centurião falou, basta uma palavra tua, Senhor, basta só uma palavra, nem precisa ir lá, só uma palavra. E Jesus estava ali na terra ainda, hein? Já pensou, irmãos? Ele disse, não, Senhor, basta uma palavra tua, meu servo, basta uma palavra. E não foi isso que aconteceu? Claro que foi. E vocês? Não, tem que fazer envelope, tem que fazer campanha. Isso aí, isso aí, irmão, isso aí é uma coisa, ó, você vai ter que fazer uma penitência. Rapaz, olha, esse caso é difícil, hein? Nossa, olha, tem que fazer isso, tem que fazer a campanha, não sei quantos dias, jejum, não sei do que. Sobe monte, desce monte, e agora vão ter que esperar aquele pregador famoso que vai vir tal dia, o curador. Pois é, você fica aí. Quantos anos? Porque não quer ouvir a voz do Senhor, né? Não quer buscar na fonte. Aí fica aí sofrendo. E Jesus mandou retirar aqueles camaradas de lá. Olha, ó. E logo que o povo foi posto para fora, esperou o povo sair, tá, irmãos? Saíram dando risada, debochando, isso aí, pois é. Saíram tudo brabinho, né? Imagine, os médicos. Se nós dissemos que a menina está morta, é porque está morta. Vem esse cara dizer que não está morta, esse cara é maluco, eu sou médico, não sei o quê. Pois é, saíram tudo resmungando. Os sacerdotes também, eu sou testemunha, eu vi, se examinaram, é isso mesmo, está morta. Pois é, viu a diferença? Jesus pôs o povo tudo para fora. Entrou Jesus. Ah, coisa linda, né, irmão? E pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Eita maravilha. Tá vendo só, irmãos? Aí, ó. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Tá vendo só, irmãos? Tem certas coisas, irmão, que o Senhor não faz na frente das pessoas, ainda mais desses metidos. Não faz. Você quer milagre mesmo? Sai fora da vista do povo.
Tira esses pregadores da sua casa, tira essas campanhas, não vá nesses lugares, entra no teu quarto. Jesus faz direto. Pois é. Jesus não vai dar moral para esses caras. Não vai, não adianta. Não vai. Você fica aí acreditando em homem, paciência, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então é isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele não age como as pessoas dizem para vocês. Eles te passaram um método errado. Eles te deram um meio, né? Ó, se você fizer assim, sabe? Vou te ensinar aqui, ó. Aí eles fazem assim, ó. Escreve aí. Eles te dão um método. Não funciona. Você pode fazer do jeito que você... Não funciona. Aí eles vão dizer, não, mas você tem que aumentar mais a contribuição. Ah, não, mas é que você deu muito pouco. Não, não, você tem que fazer uma campanha, aquela campanha de 1.000. Aquela campanha de R$1.000, aí acho que o Senhor vai resolver seu problema. E não vai. Pode gastar 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, não vai resolver nada. Primeiro que Jesus não trabalha com dinheiro. Ele não vai te curar a troco de dinheiro. Nunca fez isso. Você me acha um texto que Jesus cobrou para curar alguém. Não existe. Não existe. Nem barganhou com ninguém. Tá certo? Se Jesus quisesse ganhar dinheiro, não ganhou. Nunca fez isso. É de graça receber, de graça dai. Tá vendo só? Então não me venha com essas conversas. Que tem que ir lá, que tem que ir lá, coisa nenhuma. Você tem que sair de lá. Se você buscava uma resposta, o Senhor está te dando. Sai daí, sai dela, povo meu. A não ser que você queira se incorrer aí, né? Ficar junto com esses pecados, essas práticas de iniquidade que você está fazendo. Você está praticando iniquidade. Você paga o dízimo? Pratica iniquidade. Você frequenta o templo? Pratica iniquidade. Você leva a oferta lá? Pratica iniquidade. Você votou porque o pastor mandou se votar nesse maluco? Praticou iniquidade de novo. Blasfêmia. Opa! Governo anticristo. O que mais? É uma empresa, gente. Não adianta. Já falei, se tem pregador me ouvindo, faz favor, pode ligar aqui. Me mostra o texto aqui que eu vou ler aqui. Quero ver me mostrar o texto aqui. Onde que está escrito? Acorda, gente. Desperta. Nós temos acesso direto ao Senhor. Por que você quer buscar um atravessador? Você não precisa nem de mim aqui, não. Sou apenas um servo aqui, estou transmitindo. Você não precisa me fanatizar coisa em não. Vá direto. Nós testificamos direto do Senhor, para você ficar com ele direto. Veja lá, o Felipe precisou dar algum endereço para o eunuco. Felipe precisou falar, olha, agora você me procura, está aqui meu cartão, está aqui minha igreja, você tem que, sei lá, ser membro. Coisa nenhuma. Dá seu nome para fazer nada. O homem foi embora jubiloso. Por que ele estava jubiloso? Porque o Espírito Santo já passou a guiar ele, ensinar ele. Está vendo? Não precisou, irmãos. Essa é a diferença. Então vamos parar de ser fanático, vamos parar de seguir coisas erradas, que não vai mudar a sua vida. Aliás, não mudou até agora. Aliás, só piorou. Olha a situação que você se encontra. De chorar, né? Pois é. Tem alguém que está dizendo assim, ah, se ele soubesse o que eu estou passando. Pois é, o senhor sabe o que você está passando. Pois é. Só que você tem que buscar na fonte. E não é uma oraçãozinha de gato, não. Sabe aquelas pessoas que falam oraçãozinha de gato? Não, 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 não. Pode orar mesmo. Primeiro você tem que pedir perdão. Primeiro você tem que pedir para nascer de novo. Você é crente de pentecostal, desse sistema? Pois é. Primeiro você tem que pedir perdão para nascer de novo. Senhor, perdoa por ter ido para o lado errado, perdoa por ter seguido lá o falso evangelho, perdoa por ter acreditado lá naqueles malas sem alça lá, Senhor, me perdoa por ter sido ignorante, me perdoa por não saber que o Senhor fala, me perdoa, eu quero nascer de novo, eu quero que o teu Espírito Santo entre dentro de mim, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser guiado por ti, Senhor. Será que é difícil fazer uma oração dessa? Não, não é não. Agora, jogue fora, faça que nem o apóstolo Paulo fez, repudie tudo como esterco, jogue fora, tudo. Se você quiser receber o verdadeiro Senhor e único. Agora, se você quiser continuar querendo servir dois senhores, não vai dar certo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Never. Ninguém. Então não insista. Ali não é casa de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Casa de engano, casa de venda. Casa de mercenário, casa de fariseu. Casa de falso evangelho. Casa de evangelho anátema. É lá que você quer ir? E o problema não é só o dinheiro que você está gastando lá, nem o tempo que você está perdendo. O problema é que você não recebe o Espírito de verdade. Portanto, você não vai ser liberto nunca. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que está falando? O Espírito de verdade, meu querido.
Ah, você não quer? Ah, você prefere a tradição? Ah, tá, você prefere ficar lá. Então, paciência, sofra. Ué, morra lá, o que eu posso fazer? Mas tua vida está um inferno mesmo, e vai continuar. E não adianta você botar fé nessas crendices aí que não resolve. Não adianta. Entende? E não leve as pessoas para dentro desse lugar errado. Se você está sofrendo, por que você quer levar as pessoas para lá? Ué, tem pessoas que enganam as outras, né? Sabe que a vida dela está uma miséria, tem esse problema sério, mas quer levar as pessoas lá para lá. Mas para quê? Se nem a sua vida melhorou, por que vai melhorar daquele que vai lá? Quer dizer, é ridículo, né? Não, você tem que ir na igreja. E ela está vivendo uma vida miserável. E quer mandar as pessoas para a igreja. Mas que igreja? Ora, seja honesto. Você tem que falar assim, ó, já que você está procurando Jesus, eu também estou. Então vamos orar junto aqui. Entendeu? Se alguém for na sua casa, querendo saber onde que é a igreja, fala assim, eu também estou procurando, vamos orar aqui que nós vamos receber, que nós vamos se tornar igreja agora. Pronto. Dobra o joelho vocês dois, aí vai receber aí, acabou. Você não tem que ir lá. Acorda, gente. Quem dera, né? Pô, parece misericórdia. E a divisão, e a facção. Pare para pensar. Não é possível, cada um tem um Jesus, né? Você sabe que o Jesus do assembleiano é diferente do Jesus dos batistas. Opa, e como tem diferença. Você pega o Jesus adventista, é diferente do Jesus do Testemunho de Jeová. Aí você pega o dos Testemunhos de Jeová, é diferente dos da CCB. Você pega os da CCB, é diferente da Universal. Você pega o da Universal, fala sério. Isso aí são facções. Quer dizer que o corpo de Cristo agora é dividido por placa. Parece partido. Misericórdia. Olha como é que o negócio é o fim do mundo, né, gente? E aí eu te pergunto, quem é que vai para o céu desse jeito? Ninguém. Já pergunto e já dou a resposta também. Ninguém. Você está dentro de uma empresa? Te enganaram você dizendo que lá você recebeu Jesus? Mentira para você. Porque se você tivesse recebido o verdadeiro Senhor, você nem estava aí. E nem tinha vontade de ir lá. Mano, eu não entendo um negócio desse. Então pare para pensar. Quer dizer que eu recebi o Senhor Jesus e agora eu vou ter que levar a pessoa para lá. Vou ter que indicar um lugar. Meu Deus do céu. Será que o que habita em mim não é maior? Será que o Senhor que me deu o dom não é capaz? Aquele que mudou minha vida, me capacitou, me deu o dom, falou comigo, não vai mudar a sua? Claro que vai. Agora você tem que dar lugar, né? Você tem que reconhecer, né? Você tem que renunciar. Você está disposto a renunciar ou vai ficar com esse orgulho besta aí? Eu já tenho minha religião, eu já tenho meu pastor, eu já tenho meu líder. Vai ficar com esse orgulho besta até quando? Se Jesus vier, você vai ficar, não adianta. Orgulhoso não entra no céu. Aqueles que estão se exaltando vai ser humilhado. E como estão sendo? Agora, se você for humilde... Veja que o eunuco, irmão, foi humilde. Quando o Filipe disse, entendes tu o que lê? Ele foi humilde. Vocês não são humildes. Não, que esse cara está falando? Eu tenho não sei quanto... Eu nasci no lar cristão. Eu nasci na igreja. A conversa deles. Sim. Nasceu lá, o parto foi lá dentro mesmo, até parece. Acorde, você nasceu aí num hospital, ou num parto de casa, sei lá onde. Agora vem dizer para mim que nasceu na igreja? Cria vergonha. Ora, né, nasci num lar cristão. Quem se nasceu no lar cristão, coisa nenhuma? Vocês eram devoto de uma seita aí, ué. Lamento, é duro, né, o vício. Eu sei que é assusta. Eu posso imaginar. O cabelo chega até a arrepiar, mas é a verdade. Você nasceu num sistema religioso. Você frequentou um sistema religioso, ou ainda frequenta, não sei. Você é devoto ali. Sabe o que é devoto? É um católico, devoto. Sou devoto a Maria não sei das quantas, santo não sei das quantas. Pois é. E agora vão fazer até procissão, né? Pois é. Mais ou menos. E você pensa que não vai ter dia 15 agora os evangélicos lá? Vai, os evangélicos foram lá defender o Messias deles. Né? Bom, também, né? Coitado, eles não têm o verdadeiro Jesus, tem que procurar qualquer um que aparece. Né? Afinal de contas, a situação está tão feia desse povo que eles vão ter que apoiar atrás desse aí, para ver se isso aí resolve, né? Imagine. Eles vão lá defender o Messias. Meu pai. É para acabar um negócio desse. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, crente na rua, com a bandeirinha defendendo o Messias dele, é para acabar. Não. Esse povo realmente estão tomando alguma coisa muito ruim aí, hein? Misericórdia. Não, se contar isso para alguém, ninguém acredita. Não. Imagine. Misericórdia. Vão tudo lá.
Senhor da glória, tem misericórdia. Não, agora se imagine, irmão, se o fanatismo já é desse nível, aqui no Brasil, tá? E não adianta que todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Se o fanatismo chegou nesse nível, um homem louco, miliciano, sei lá, amigo de... Misericórdia, sem comentários, não dá nem para citar. Não tem adjetivo para um camarada desse. E as pessoas já fanatizam nesse nível, imagine o anticristo, né, irmão? Não, só me desculpar. Imagine como é que vai ser o anticristo. Quando surgir lá, no tal Israel, meu Deus, olha, sinceramente, dá medo desses crentes, hein? Rapaz, quando eu olho para esses crentes assim, eu já imagino o fanatismo. Imagine. Que é isso? Pai da glória. Meu Deus. É o fim mesmo. É isso aí, abençoados. 21h, 27 minutos, estamos quase encerrando aqui a programação. Os irmãos aí que participaram, pessoal do Facebook, né, que estão sempre aí acompanhando, a irmã Cláudia que está sempre nos ouvindo. É de assustar, né, irmã Cláudia? Misericórdia, né? Pense em um povo fanático, dá horror de ver. E tem aí também a irmã Solange está acompanhando também. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Elisângela, está nos ouvindo. Irmão José Augusto lá. Tem o pessoal do Facebook, né, que participou. O irmão José Pereira Gama, que fez a pergunta. Tá, tem mais pessoal lá que está acompanhando também pelo Facebook. Tem aqui o irmão Dario, a irmã Eliane, a irmã Ivete, irmão Ângelo. E vários irmãos daqui, né? Irmã Graziele, que é de Severínia. Irmão Arnaldo, irmão Fred, irmão Sidney. E aí, irmão Sidney? Irmão Sidney é abençoado, hein? Está sempre acompanhando também aqui. Irmão Sidney é uma benção. E vários irmãos, né? Dos grupos de WhatsApp, o Espírito Santo nos ensina. E tem a irmã Vera também, que é de Severínia. Tem o irmão Marcos, tem a irmã Jéssica. E vários irmãos. Tem a pastora Selma, enfim. Irmão Wagner, Valéria, Binho, Túlio, Jailton, Alberto, irmã Gabriele. Enfim, são vários irmãos e irmãs, né, que sempre acompanham. Irmão Lúcio, irmão Luciano. Tem o irmão Arnaldo Matias, que está sempre acompanhando também, uma bênção. E é maravilha, está dando glória aí. Pois é isso aí. Então é isso, abençoados. Vamos já estar encerrando aqui a programação. Até uma próxima rádio aí, se assim o Senhor permitir nos conceder. A gente vai estar participando aí novamente. Os irmãos vão sempre interagindo, tá, irmãos? Passando os áudios, compartilhando aí o aplicativo da rádio. E o pessoal do Facebook também, enfim. E sempre interagindo. Irmãos, não desistam de orar na sua casa. Ore mesmo, busque que o Senhor vai responder, vai transformar muita coisa. E há de ser que as pessoas vão ver a diferença na sua vida, como vê na minha, vão ter que ver na sua. Porque o Senhor é maravilhoso. Se você for direto na fonte, que é Ele, você não vai ter nenhum problema, nem ter decepção. Você pode esperar com certeza, porque Ele é fiel, né? Então, não tem perigo. Agora, evite, né, de gastar tempo atrás dessas coisas, porque não vai resolver sua vida. Vai ser só um paliativo e vai continuar. Amém? É isso aí, abençoados. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Um bom descanso a todos aí. E fiquem na gloriosa paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Estaremos juntos. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?